Muita gente pode ser perguntado, o filho pode perguntar para o pai, ó pai, por que que essa data virou inclusive feriado e você não saberá dizer? Não. Vamos aprender um pouquinho então? É o que vamos fazer agora nessa entrevista aqui. Ana Lúcia, mais uma vez, bom dia, obrigado pela presença, viu? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, vamos começar entendendo o começo dessa história, pelo menos aquilo que acabou se convertendo na Revolução propriamente. Quais foram as razões do descontentamento de São Paulo com o poder central naqueles tempos? Em história, Décio, é bem importante a gente compreender que geralmente a data, né, comemorativa, ela nem sempre significa muita coisa, né? Uhum. A gente tem que estar pensando no processo que levou a isso tudo. Para você ter uma ideia, a data mais importante do 9 de julho não é o 9 de julho, é o 23 de maio. O 23 de maio. Por quê? Isso, porque foi onde a gente vai ter o primeiro confronto entre os grupos que era pró-São Paulo contra os grupos que era pró-governo federal, né, pró-Getúlio. Uhum. Então a gente tem os primeiros confrontos aí, e onde a gente tem as mortes de várias pessoas, dentre elas os estudantes lá que deram origem àquele MMDC. Que acrescentaram até mais uma... O A do Alvarenga. Alvarenga. Isso. Era MMDC. Exatamente. Agora é MMDCA. Isso. Né? Porque o Alvarenga ele foi alvejado na mesma data, dia 23 de maio. Mas ele faleceu 3 meses depois, no hospital. Ele ficou hospitalizado 3 meses por conta de estilhaço de granada de mão. Os outros 3 foram mortos imediatamente. O quarto, que tinha 14 anos, que era o Drauzio, ele morreu alguns dias depois no hospital. E o Alvarenga foi, né, sobrevivendo. E ele aguentou 87 dias e faleceu posteriormente. E depois, então, de um estudo da história tal, que a letra A foi inclusa. Acrescentada. Sim. Então, essa coisa... Então, a partir do MMDC, a gente tem a criação, meio que na clandestinidade, de um grupo quase que miliciano para organizar o 9 de julho. Quer dizer, na verdade, não organizar o 9 de julho, né? Organizar uma revolta que culminou a acontecer lá, arrebentar no 9 de julho. 9 de julho. Mas no 9 de julho, na prática, na história, aconteceu o que no 9 de julho? A gente tem o 9 de julho, o embate mesmo oficial da Revolução, ela sendo oficializada. Oficializada. São Paulo oficializando a sua rebeldia contra em relação ao governo federal. O governo do Getúlio. Isso. Vamos lembrar que antes disso, nós tivemos uma fase bem longa, de décadas, até onde sei, não é? Em que o poder central, lembrem-se que nessa época a capital era o Rio de Janeiro. Sim, exatamente. Capital federal. E no poder revezavam mineiros e paulistas. Isso, a política do café com leite. Que começa lá... Era tudo combinado, né? Sim, uma vez era um paulista, sim. outra vez era um mineiro. Era acordo, né? Esse acordo, ele sofreu alguns percalços aí. Mas o pior deles, né, foi o rompimento mesmo no governo do Washington Luiz. Era carioca, mas representava São Paulo, né? Porque ele tinha terras em São Paulo. Aqui em São Paulo, né? Sim. Ele era um barão aqui. Sim, era cafeicultor. Barão do café. Exatamente. E dentro do combinado, com o término do governo do Washington Luiz, deveria vir um mineiro. Entendeu? Na sucessão. Antônio Carlos, inclusive, né? Deveria ser o governador, né, da província mineira, do estado mineiro, que deveria suceder o Washington Luiz. Na presidência da República. Exatamente. Mas vamos ver, o Washington Luiz indica o Júlio Prestes, que é paulista também, como seu sucessor. Aí deu aquele quiprocó entre São Paulo e Minas. Minas muito louca da vida com São Paulo, toda magoada, e lá com suas razões, né, por conta dos acordos lá da época, vai se juntar a outros estados que não tinham nenhuma simpatia por São Paulo. Também não, né? E nem por Minas, na época, né? Mas como Minas estava magoada, agora nós estamos todos magoados. Aí Minas chamou os outros exatamente. estados para briga. O que a gente chama dentro de história, que seriam aqueles estados que eram um pouco, né, deixados que
né, não eram contemplados com as políticas da época. Não tinham esse comando aí até Não, então. porque as políticas da época do café com leite privilegiavam o café. Então você vai ter os estados dissidentes, que são aqueles que têm o cacau, a borracha, né? Ainda cana no Nordeste, chá, né, no Sul. Então eram economias que não eram valorizadas com políticas públicas. Então eram estados que de fato estavam muito bravos com a política que era desenvolvida pelo governo federal. Diminuídos, sim, né? preteridos. De São Paulo, que era a locomotiva. Sim, e as políticas públicas todas voltadas para quê? Para o café. E aí, numa dessa, Minas, que está muito, né, brava aí com a situação, dá um chamamento a esses estados, e aí você tem toda uma organização de um grupo para enfrentar nas eleições o Prestes. Houve um enfrentamento eleitoral e o Getúlio era o candidato. No enfrentamento, o Prestes supostamente ganha. Mas aí houve aquela coisa de fraude, né? Fraude. Já tinha isso. Muito. Já existia. A história é longa. Muito se eu longa. ganhar, foi legítimo, mas se eu perder, justamente. roubaram. Então, eu acredito que se todo eleitor hoje tiver um mínimo de conhecimento, pelo menos da história eleitoral, vai ver que nada mudou. Nada. E as justificativas, inclusive, não são nada, nem criativas, sabe? É tudo muito, muito parecido. É muito igual, é verdade. Chega a ser até não é verdade? Meio chato o negócio, mas enfim. Aí o que vai acontecer? O Getúlio estava até na dele nesse sentido, mas essas elites dissidentes, né, esses estados que não se sentiam representados, começaram a fomentar, então, um golpe para impedir a posse do Júlio Prestes. Que seria São Paulo de novo no poder, né? Sim, seria São Paulo. E aí acontece, então, a chamada Revolução de 1930. Que daí veio a coluna Prestes, expressões como essa. Isso. Né? O Prestes da coluna não é o Prestes do... Não é o mesmo? Não. Eu sempre imaginei o Prestes da coluna é o Carlos Prestes, que era um tenente. Você sabe que com os alunos acontece a mesma coisa. Eles, por conta do Prestes, eles fazem também essa confusão. É muito comum acontecer. Então, o Prestes, que é candidato... tanto é que o Prestes da coluna, ele era vinculado às ideias comunistas. Né? Então, ele não estaria partidário do Washington Luiz nunca, né? Então, é bem nessa linha didática que eu acabo orientando os alunos. Era de novo aí, volta na história e vamos ver direita e esquerda aí, né? Sim. A direita dos grandes mandatários e esse Prestes com a tendência comunista, né? O Prestes da coluna Prestes. Sim, da coluna. Sim, o Júlio não. O Júlio ele era, né, ligado aos empresários, cafeicultores, né? Aliás, em São Paulo, empresário e cafeicultor também era praticamente os mesmos, né? Porque era com o recurso do café que a indústria e o setor de bancos em São Paulo acabou caminhando. E aqui super repercutia, de certa forma, na nossa região, quando a gente lembra de Ribeirão Preto, né? Se falava tanto dos barões do café. Sim, essa coisa, por exemplo, das linhas ferroviárias. É perfeito. Você pegar o mapa da linha ferroviária, que praticamente é o mesmo, com poucas alterações. Você pega o mapa da linha ferroviária e você pega o mapa dos grandes centros produtores de café, você sobrepõe, eles são muito compatíveis. É bem interessante fazer essa... Que aí ramificou por todo o estado, né? Mas sempre levando em conta o café como... o café foi o produto. Quem mais escoava. Foi o produto líder de exportação e líder da economia brasileira, mesmo após a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 29, mesmo depois. Porque a queda derrubou tudo. Gente queimava café assim. Sim. Até você vê como é que a gente tem que entender o passado, né? A gente fala, se você compreender o passado, a gente consegue entender o presente. Hoje se discute a questão de que o Brasil vende boa parte da sua produção agrícola para a China. E entregar tudo para um comprador só não é um bom negócio. E o café na Bolsa de Nova York o Brasil estava com a sua economia toda enfiada na Bolsa de Nova York com o seu café. E a Bolsa quebrou em 29. E aí, gente, o que tinha de café aqui que não tinha para onde mandar, o governo comprava e queimava o café para poder jogar fora. A repercussão econômica
Porque o reflexo, né? Jogamos tudo num ninho, todos os ovos num ninho só, numa cesta só. O reflexo da quebra da Bolsa em 29 foi muito grande. Mas aí, voltando lá, desculpa, nós avançamos para a queda da Bolsa em 29. E aí, São Paulo, então, você parou num ponto em que estávamos... O Getúlio chega... através de um golpe, né, na Revolução de 30. E aí, então, Washington Luiz é destituído. E evidente que o Prestes, ele não vai assumir, né? O Júlio Prestes não assume. Então, o Getúlio assumindo o poder, ele vai desmantelar toda aquela estrutura do café com leite. Ele tem que quebrar aquela coisa toda. O Getúlio era originário do Rio Grande do Sul. Que por seu lado era outro estado que estava na bronca também. Sim, porque ele estava fora desse processo das políticas governamentais. Isso. Então, ele vai quebrar essa estrutura de governo que a política do café com leite construiu ao longo de décadas. Quem é que mais tem prejuízo com essa história? São Paulo. Sim. Inclusive, os próprios políticos têm que botar a roupa na mala e voltar para São Paulo, né? Os próprios políticos que estão ali no governo federal, né, estão ali no Rio de Janeiro. Não derrubou só o Washington Luiz, derrubou uma camada gigantesca de poderosos. Nossa, foi assim, foi um tsunami na política paulista. O Partido Republicano Paulista ficou sem as pernas, vamos dizer. Aí o Getúlio tomou posse dessa forma, de um golpe, rasgou a Constituição e ficou um período sem Constituição. Ele próprio foi mandando do jeito dele, sem Constituição nenhuma. Exatamente. É assim, ele... Vamos dizer, né? Jogou fora a Constituição de 1891, que foi a primeira republicana, né? Fechou o Congresso, fechou as câmaras, municipal, estadual, fechou toda a parte legislativa, toda suspensa. Então ele está governando, ele é a Constituição. O que ele queria, ele fazia. Ele era quase um Luís XVI lá no período absolutista, né? No Estado sou eu, né? Aquela coisa, ele é a Constituição. E isso, a gente tem aí duas questões. A gente tem em São Paulo, né, os políticos paulistas, a elite paulista, muito incomodada com a situação. Um governo que já está se arrastando, porque eu tenho o Getúlio entrando em 30, através do golpe. E eu já estou em 32. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho praticamente 2 anos, né, de um governo solto ao Deus dará, da cabeça do governante, que poderia ser qualquer outro, né, mas o Getúlio, ele era muito inteligente, estratégico nas coisas. Ele tinha Não chegou lá por acaso, né? Nem um pouco. E ele era militar, né? Ele era militar também. Então ele também tem essa coisa da estratégia militar. E São Paulo, então, está muito incomodada com a situação de estar fora do poder político. Logo, São Paulo quis. E era verdade, economicamente era o estado mais forte como é até hoje. Sim, essa coisa, né, de tantos recursos que vão para o governo federal e a gente não tem voz, não tem vez. Toda aquela, né, aquela conversa que fazia sentido. Então, em 32, a gente tem essa situação, né? São Paulo fora das decisões políticas e, ao mesmo tempo, a gente tem um apelo a uma convocação de uma Assembleia Constituinte. Porque, o governo provisório que tinha que ser, já foi, né? Digamos. Precisava de um governo provisório para acertar algumas coisas? Tá, mas já são 2 anos. Até quando que esse governo vai ser provisório, né? Porque essa coisa da provisoriedade, ela tem um limite. Tem um limite. E aí, então, se vai se justificar o movimento paulista, não por querer as elites voltarem ao poder, mas sim por uma necessidade de Constituição. E aí a coisa começa. E a gente tem em São Paulo, né, além de grupos ligados ideologicamente a essa questão constitucional, que é exatamente, né, o nome da Revolução de São Paulo é Revolução Constitucionalista, né? A gente tem em São Paulo grupos militares que eram favoráveis e muitos civis que se ajustaram a esse chamamento, né, a esse ideal. E a gente vai ter aí muita gente que foi... Mesmo no meio militar, havia um descontentamento com Getúlio. Sim, mesmo no meio militar. Muita gente. E do alto escalão também. E o Getúlio, provavelmente em seus discursos, dizia que tinha o exército
Sim. todo a favor dele, não era verdade. E a gente tem ali em São Paulo, tinha o chamado Clube 3 de Outubro, que era um clube onde se reuniam militares para discutir, né, coisas do meio militar e tal. E passou a ser um ponto de encontro de tenentes, né, e de algumas alta patentes para discutir essa movimentação toda que estava acontecendo em São Paulo. Porque já não era mais nada muito escondido, não. A coisa começou a ficar pública, com comícios, com coisa. São Paulo começou a virar um palco mesmo de cheiro de pólvora. De insatisfação. Sim, e a coisa cheirava, começou a cheirar a pólvora. Porque com a inserção também de civis né, no assunto e no calor da discussão, isso foi tomando um corpo que não dava mais para ficar meio que na clandestinidade. E esses militares eram assistidos pelo governo federal, porque esses militares do Clube 3 de Outubro eram favoráveis ao Getúlio. E não eram só assistidos, eles eram também amparados com armamentos. Então, quando a gente tem o embate entre Grupo Paulista e os militares do Clube 3 de Outubro, foi uma coisa assim meio que desproporcional. Porque você tem entre os paulistas pessoas armadas com armas, porque o porte de arma naquele momento era livre. Era possível. E eram armas comuns, né? Aquelas... E dentro do clube, que houve assim, uma tentativa de invasão, né, do clube, e dentro do clube já havia toda assim, uma estrutura de guerra. Exatamente. E quando essa multidão chega de frente do clube para fazer lá, né, um barulho e fazer essa coisa da invasão e tal, eles foram recebidos com artilharia pesada. Bem pesada e... Bem pesada, com granada. E competente, né? Porque com granada. Sim, posicionamento mesmo, militar, né? E é interessante que agora, na década de 90... Foi 90? Agora, no final do século... Aqui há pouco tempo, 20, 30 anos atrás, todo o inquérito policial de época foi levantado... Desse acontecimento? Sim, por pesquisadores que trabalham no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele foi levantado, todo o inquérito, e ele foi fotografado e trazido a público. Então, e aí, veio alguma novidade em relação ao que sabíamos? Olha, veio muita coisa assim, interessante em relação às perícias. Então, na perícia dos corpos, então você tem assim, a comprovação de que os tiros vieram de cima. Então, como era um prédio, né, de alguns andares, então os tiros vieram de cima, vieram tal, de coisa assim que era indefensável mesmo. Que é o grupo... Carnificina. Exatamente. E o grupo que estava no prédio já estava aguardando... Preparado. Os combates esse confronto mais pesado durou entre 30 a 40 minutos pelos depoimentos de quem conseguiu passar por ali. Morreram quantos? Olha, naquele momento fala-se em 30, mas fala-se oficialmente, né? Na Revolução toda, no período todo, que foram quase 3 meses, tem aquilo que é oficial, que fala em 934, mas fala-se em torno de 2.200, 2.300. Né? E se você pegar, por exemplo, a linha dos combates, você vai observar que é mais a linha de São Paulo para o Rio de Janeiro. Por conta de que a capital era o Rio. Né? E o enfrentamento se dava deles de lá para cá e daqui para lá dos paulistas. Sim, né? sim. As forças do Getúlio vindo do Rio, que tinha um poder central. Sim. Né? E aqui na nossa proximidade, a gente vai ter grupos, né? Grupos de apoio em Ribeirão Preto, em Ribeirão? Campinas. Sim, tinha um grupo de apoio em Ribeirão Preto. Em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é uma cidade que tem, se eu não me engano, tem 9 ou 10 homens que se alistaram e morreram. E em São José do Rio Preto tem um centro na Câmara de homenagens, né? E todo ano, em 9 de julho, eles fazem... Tem alguém vivo ainda dos combatentes?
Até uns 15 anos atrás, eu ainda entrevistei um último combatente vivo aí. Olha, são 89 anos esse ano. É difícil, né? Mas... Então, 89 anos, a pessoa devia estar com pelo menos uns 20 anos. Pode ser que tenha, né? Alguém com 100 e poucos anos aí, mas eu, depois disso, nunca mais encontrei. Mas há uns 15, 20 anos atrás, ainda tive uma entrevista sobre isso. O que eu soube, o que eu li alguma coisa, é que aqui em Matão tem uma família, se eu não me engano, que o pai da pessoa, o avô, né, foi combatente... Mas não tem, assim... Sobre aquele acontecimento, então, sobre isso. Depois disso, o que veio, então? As coisas avançaram pelo interior? As coisas ficaram complicadas em São Paulo e também foram avançando para o interior. A partir de São José dos Campos, Jacareí, Vale do Paraíba, sentido Rio. Isso. E pro lado de cá, pro nosso lado aqui, Interiorzão. chega Campinas, região de... Hortolândia. Então, você tem combates ali que também, a gente fala que hoje é próximo, né, de São Paulo, mas na época não era tão próximo assim, né? Apesar da quilometragem ser a mesma, mas a possibilidade de se chegar não era a mesma. Inicialmente, quando o Getúlio chegou no poder, ele prometeu algumas coisas, mas ele acabou não cumprindo, para variar. Minas, de novo, se sentiu desamparada e aí tentou se juntar a São Paulo de novo. Aí Minas se aborreceu de novo. E tentou voltar às pazes com São Paulo. Sim. Isso ali, naquele momento de vamos contra o Getúlio, não vamos contra o Getúlio e tal. E o próprio Rio Grande do Sul. E na hora que São Paulo... O próprio Rio Grande do Sul? O próprio Rio Grande do Sul. Contra o Getúlio? Sim, porque houve também a dinâmica... Eles esperavam mais e... mas não veio. Não veio. E aí São Paulo confiou, né, nessa coisa de recursos, de armamentos. Até do apoio desses outros estados. Sim. E não veio. Né, na hora que a coisa pegou... Vamos ver, na hora de empunhar as armas... A hora que o bicho pegou... Minas e Rio Grande do Sul pipocaram. Não foram. Amarelaram. Mato Grosso, que... deu uma fortalecida, a parte sul do Mato Grosso deu uma fortalecida, deu uma apoiada ali com suprimentos. Que hoje é o Mato Grosso do Sul. Exatamente. Que daí veio depois o estado do Rio. Exatamente. Que não existia. Tanto é que a gente fala que Mato Grosso do Sul nasceu ali. Exatamente. O estado do Mato Grosso do Sul nasceu oportunamente nessa situação da Revolução. Porque até então era Mato Grosso, era tudo aquilo. Quer dizer, não é que o Estado nasceu ali, né? Porque o Estado vai nascer depois. Em termos de nação mesmo, né? Oficialmente depois. Mas em termos de... sentimento, uma certa autonomia em relação, né? Ali. É muito interessante isso. Como hoje acontece. Essa região do Triângulo Mineiro aqui sempre pensa em... Falam, né? Muitos defendem de se separar de Minas. Porque entendem que o Triângulo Mineiro é muito forte economicamente... E banca muito do estado de Minas inteirinho e tal. Às vezes vai criar o estado do Triângulo Mineiro. É uma região também que você tem ali uma economia, né, de minério, né? O gaúcho fala muito ainda, porque também depois todo o estado teve lá a sua revolução, boa parte deles, né? E o Rio Grande do Sul teve a Revolução Farroupilha. Sim, foi longa, né? E até hoje muito gaúcho fala: Rio Grande tinha que se separar do Brasil e virar uma nação. Com essa coisa do separatismo, com a Revolução de 32 tem uma coisa interessante aí. O governo Vargas, ele utilizou muito essa justificativa, que o governo federal estava lutando contra São Paulo para evitar a desintegração nacional, a desintegração do país, que São Paulo queria se separar do restante do país. Isso até circulou por um bom tempo dentro da própria linha da historiografia. Mas com os estudos e com as pesquisas, foi se concluindo que isso foi, né, usar uma palavra muito utilizada nos últimos dias, isso foi sendo construída uma narrativa do governo federal para justificar tanto poder bélico para cima de São Paulo. O que, na verdade, São Paulo não tinha essa intenção separatista. Muito pelo contrário, São Paulo queria derrubar o governo de Getúlio e voltar ao poder para ter o controle do país inteiro. Ele não queria ter o controle do estado de São Paulo, ele queria ter o controle do país inteiro, como ele sempre teve.
E o que se desejava naquele momento, então, era ou que Getúlio tivesse o controle de leis constitucionais, ou a convocação da Constituinte. E quando a gente tem a derrota paulista, fala-se, né? Às vezes eu brinco com os alunos, eu falo, bom, a gente tem que perder de um lado, mas também tem que, né, procurar um ganho do outro para poder compensar as perdas, né? Então, houve uma derrota militar, evidente, né? São Paulo acabou sendo derrotado militarmente, mas imediatamente o Getúlio já convocou uma assembleia constituinte. Porque ele não era bobo, ele sabia que se ele não fizesse isso rapidamente, ele ia rodar. E outro estado, ia fazer, ia organizar uma nova revolta, e ele ia ter que encarar uma nova revolta. Aí então ele convocou uma nova constituinte, isso vamos escrever uma nova Constituição, a Constituição que depois veio, né? Em 34. Em 34. E isso acalmou os insatisfeitos da época? Acalmou, mas não convenceu, né? Tanto que, em 34... Bom, deixa eu só fazer um recorte antes. Convocando a Assembleia Constituinte, interessante, a gente tem a primeira mulher deputada federal paulista. Primeira mulher. A mulher que sequer votava, já votava nessa época? Começou a votar em 30. Em 1930. Até então as mulheres não tinham direito de votar. Não votava. A gente não tinha inteligência suficiente para fazer escolha política. Isso é irônica. Então, para a Constituinte, então a mulher está liberada para votar, porque a partir de... E aí veio a primeira deputada. Primeira deputada federal, uma médica paulista. Era a única deputada naquele cenário todo, né? Imagina só. Cenário todo masculino. Que ainda é um cenário muito masculino, né? Ainda é. Mas, enfim, né? Eu imagino, assim, as dificuldades que ela deve ter enfrentado. Mas, enfim... Bom, aí vem uma história depois que vai se alongando por outras alternâncias de poder, tomadas de poder por militar. E depois de lá pra cá... Nossa, meu Deus. A gente tem, assim, uma história política... O Getúlio e né, o governo de então, nesse período também, em relação às guerras, né? A gente tem uma história política que de calmarias e rotina a gente não teve nada. E houve alternância aí, quase sempre, de militar com direita. Depois, em algum momento, a tentativa das esquerdas, mas... O que a gente, dentro da historiografia, o que a gente está, assim, estudando, né? Este período de redemocratização que a gente está passando depois, né? De 1985, que é o período mais longo de democratização que a gente está vivendo, né? E tomara que ele se estenda. Gente, se você acha que não é o mais perfeito de agora, fique sabendo que lá atrás... Pois é, né? Pois é. Então, é interessante a gente tentar buscar, né? Como é que era, como é que foi. Com a Constituição de 34, então, foi lá feita a Constituição de 34, então, previa-se eleição presidencial. Mas não imediatamente. O primeiro presidente constitucional seria eleito indiretamente pelos constituintes. Meio nos moldes aí que nós tivemos agora, com Sarney e Tancredo Neves. Foi um colégio eleitoral. Foi a mesma modelagem. E aí, claro, o Getúlio ganhou de novo, mas agora ele é presidente de direito. Né? Ele foi eleito. E ele sairia, então, finalizando o mandato, porque não tinha reeleição, então ele sairia. Às vésperas do término do mandato, ele dá o golpe em 37, estabelece o Estado Novo e vai até 45. Meus amigos, essa é a história que precisa ser conhecida. São 15 anos, né? Foi um presidente que ficou no governo ininterruptamente de 30 a 45. Depois ele volta eleito de novo, até que ele comete o suicídio, né? Suicídio, Vamos lembrar que ele se suicidou. Pois é. Mas isso bem mais tarde, em 1950 e poucos, 53, me lembro exatamente o ano. Mas é isso aí. Gente, a história é muito longa, né? A gente pretendia, e fizemos isso, contamos esse trecho, o pedaço que tem a ver com a data de hoje, que é o 9 de julho, pelo menos aquele pedaço da história. Mas a história que não parou e depois veio... E não há tempo hoje de a gente contar o restante, mas que seria gostoso, seria, né, gente? Sabe pra quê? Porque aí, quando a gente vê a política hoje, como ela é feita, como era antigamente, como é agora, né?
e tal, a gente consegue entender melhor e até dizer para a gente mesmo, eu estou certo no que eu acho hoje da política, porque também historicamente isso corrobora com o que eu tal, ou então você dizer, poxa vida, peraí. Então não dá para discutir política agora só porque você acordou para ela, sem conhecer a nossa história. Sim. Né? Não dá. E às vezes a gente vê alguma situação, né, e fala assim, eita, parece que eu já vi esse filme. Tá vendo? Não é? Parece que eu já vi esse filme. Então, meu amigo, você que acha que estamos aí lá... Sim, estamos num regime democrático, um Estado de Direito em vigor e tal, mas a democracia talvez seja muito mais. A gente, na verdade, ainda repete muito daquilo que já aconteceu há 90 anos atrás, entende? Então, um pouco atrasadinho ainda. Provavelmente, né? Hoje, né, quem for assistir aí os telejornais das capitais e tal, vai verificar, assim, homenagens lá no obelisco do Ibirapuera, né? Porque tem aquele obelisco lá grande, gigante, lá no Parque do Ibirapuera. Ali a gente tem um mausoléu, né, são 753 combatentes, cinzas, né, dos combatentes, e mais os 5 rapazes do MMDC-A, né? Que essas cinzas estão depositadas ali, e as homenagens para o soldado constitucionalista. Por isso que será naquele local. Muito provavelmente. Na hora que você vira as matérias aí da TV e tudo, será por isso. Ali. Bom, meus amigos, agora se o seu filho te perguntar, pai, o que foi a Revolução Constitucionalista de 32? Enfim, ou alguém perguntar e quiser discutir com você, pelo menos você saberá por que hoje é feriado, né? Porque geralmente a gente curte o 7 de setembro, 15 de novembro, essas datas todas aí, vai pra praia e tudo mais, mas não sabemos nem o que significava. E assim, interessante lembrar, tô me lembrando agora que o 9 de julho se tornou feriado em 1997? 95. No governo do Mário Covas. Do Mário Covas. Isso. Mas o ano, não sei. Eu acho que até tem 95. Foi o Mário Covas que instituiu. Até então, é um feriado recente. Foi um projeto de lei de 95 que foi aprovado em 97, né, no governo do Mário Covas, e colocando assim como a data magna de São Paulo. São Paulo. Essa é a data cívica mais importante do Estado de São Paulo, ainda que as circunstâncias tenham sido essas, né? Do insucesso no enfrentamento, mas... A Constituição saiu. Porque, gostasse ou não do propósito de São Paulo, ele foi o único que foi fiel do começo até o fim na sua intenção, né? Sim. Os demais aí vacilaram, né? Embora também fossem preteridos, né? Estados que eram preteridos pelo governo central lá da época, eles vacilaram. Minas, então, voltou... O Rio Grande do Sul ficou na conveniência inicialmente do Getúlio, porque era gaúcho, mas depois viu que o Getúlio também não deu bola para eles, também se rebelaram. Mas São Paulo, pelo menos, foi de ponta a ponta fiel ao seu princípio, né? Acho que não sei se a gente tem tempo, mas tem dentro dessa questão toda, por exemplo, para armar os soldados, né, de São Paulo, que não eram soldados de São Paulo, porque foi mais civil do que militar. Foi feita aquela campanha do ouro para São Paulo. E tem uma coisa muito legal aí, que muita gente doou o que tinha, até aliança de casamento o povo punha de doação. Dava. E sobrou. Como a campanha militar... Restos de campanha. Isso, sobrou muito ouro. Como no PC Farias. E aí São Paulo falou, peraí, né? Vamos fazer uma doação para a Santa Casa, né? Do Hospital Santa Casa. Porque se isso ficar aqui, o governo federal vai vir, vai levar embora, a gente não sabe o que vai acontecer. Então foi feita a doação para a Santa Casa, e a Santa Casa construiu um prédio em São Paulo que tem um nome, exatamente, Ouro, doe ouro para São Paulo. E o prédio tem a configuração da bandeira paulista, né, como se ela estivesse tremulando, com 13 andares, que são as 13 listras, e anelada. São aneladinho. Tem até a imagem. A gente está até mostrando o prédio. Esse aneladinho que tem aí no mastro é para simbolizar as alianças que foram doadas. E em cima, que tem o símbolo, né, do Brasil e tal, né, da bandeira. Também a gente tem como se fosse o desenho de um capacete do soldado constitucionalista. E esse prédio foi feito lá, foi inaugurado em 1939 para servir de aluguel para poder angariar recursos para a manutenção da Santa Casa.
Tem muita coisa, assim, muita quem curiosidade. passar diante desse prédio já aprendeu mais uma. Essa também eu não conhecia. Tem essa bastante parte, não. curiosidades, assim, bem... Muito bom, muito bom. Finalmente, bem rapidamente, sabe que todas as datas hoje são revistas, né? A história que foi contada era uma, depois descobre-se outras coisas, esses inquéritos que às vezes vão fazer novo estudo e tudo, né? A gente já viu aí até da história de Cristo existem versões aí né, que são mais novas e tal. A data do movimento anti-escravagista, né? Por exemplo, que sempre foi o 12 de maio, sempre foi, e hoje o dia de Zumbi dos Palmares é mais reverenciado, porque a história depois foi sendo revista e reestudada. Essa história que foi contada aí, a mesma daqueles tempos, tem alguma versão nova ou esta aí está perenizada mesmo, esse é o fato? Não, naquele momento lá, a versão, ou né, a história do momento, a versão da época, ela tinha os nomes que eram trazidos, eram os nomes muito mais militares, né, os generais, né, os capitães, e essa participação popular, claro que ela é fundamental, porque senão você não tem o grupo, né? Mas ela não era trazida como importante para a história, como algo que seja de autoria, né? A gente não tem o povo, a população, o civil como autor da história. Essa história. Isso, ele não é autor da história. Ele é um coadjuvante, né? Ele não é um protagonista, ele é um coadjuvante. Então a história, poderia dizer que essa história contada é uma versão militar. Lá na década de 30, 40, sim. Eu não diria que é uma versão militar, mas é uma versão que busca nomes mais oficiais, nomes mais pomposos. Do que gente do povo. Mesmo. Exatamente, né? E essa coisa do separatismo paulista, por exemplo, né? Seria uma justificativa para convencer brasileiros de outros estados também. Para falar, não, o Getúlio tá certo. Como assim São Paulo vai tirar o time de campo uma hora dessa? Então o Getúlio tem que chegar lá e chegar batendo mesmo. Então era uma forma de convencer, né? De justificar. E aí você vai verificando os desdobramentos, né? Com o passar do tempo, com daí acho uma coisa que eu sempre comento. A gente não tem condição de fazer uma análise e um julgamento de um momento histórico com o olhar do momento, com o viés do momento. A gente tem que fazer essa análise posteriormente, porque com o viés do momento, a gente tem a olhar do passado. Então, a gente tem que ter muita cautela quando a gente analisa o momento. A história contada é esta, né? Sim. Sujeita a quem sabe um dia ter alguma alteração, né? Sim. Não sabe, enfim. É dinâmico, o processo é dinâmico. Exatamente, isso aí, você foi certíssimo. Olha, uma hora de história aqui da Ana Lúcia Furini, professora de história, para você entender por que é que o 9 de julho é importante para São Paulo, o que aconteceu na época. E se alguém te perguntar por que hoje é feriado, você saberá dizer um pedaço, pelo menos, do porquê, né? Obrigado, viu, Ana, pela presença. Desculpe por ter interrompido aí o seu feriado de 9 de julho. Imagina. Mas foi um grande prazer, foi muito boa a entrevista. Ah, legal. Que bom. Todo mundo pode entender mais facilmente agora, numa linguagem mais fácil, né? O que aconteceu nesse tempo todo. Obrigado a você e bom dia mais uma vez, Ana. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, foi muito boa. Ana Lúcia Furini, professora de História.